Eu já falei para vocês quais são as principais vantagens do MacBook Air M1 em relação ao meu notebook gamer com Windows, né? Agora é hora de falar o oposto, que é basicamente onde que o Windows brilha, onde que notebooks gamers com Windows brilham em relação a esse dispositivo aqui, que é o MacBook Air M1, né? Eu estou falando necessariamente da arquitetura ARM M1, não só por ser macOS, mas sim macOS com M1 arquitetura ARM, que é aí que são as diferenças. Por exemplo, qual que é o principal problema que eu percebi nesse rapazinho aqui? A limitação com telas. Você consegue conectar, primeiramente, você precisa de um hub USB para você conectar aqui. Ou você tem um cabo HDMI USB-C ou DisplayPort USB-C, ou você precisa de um hub USB que faça isso, que transforme o USB-C em HDMI. Eu tenho uns 2, 3 hubs aqui, então para mim não foi dificuldade. Só que a arquitetura ARM desse aqui só consegue conectar em um ou dois monitores, se eu não me engano. Então você fica limitado ao número de telas que você pode usar. Já no Windows, no notebook gamer com Windows arquitetura x86, você consegue conectar infinitas telas, né? Quantas forem disponíveis e possíveis, né? Então você consegue, por exemplo, notebooks que tem USB-C compatíveis com isso, com saída de vídeo, você consegue conectar uma saída HDMI ali no USB-C, diretamente para a placa-mãe. Se você tiver um hub, você consegue fazer isso também. Ou se você tiver um cabo HDMI, você simplesmente conecta ele na saída HDMI. Então você consegue conectar quantas portas forem disponíveis. Se o seu dispositivo tiver 5, 6 portas HDMI, você vai conseguir usar 5 ou 6 portas HDMI. Já na arquitetura ARM do M1, por ser novidade, você não consegue. Se eu não me engano, na nova versão do Mac que foi lançado, do MacBook Pro, que é com M1 Max, alguma coisa assim, M1 Pro, você consegue sim quebrar essa limitação e ter infinitas telas, basicamente. Eu acho que 4, 5, enfim. Mas nesse aqui não, você só consegue uma e a limitação e só. Um ponto que eu quero continuar mencionando é que você necessariamente precisa de um hub USB quando você vai usar com esse rapazinho aqui, porque ele só tem 2 USB-Cs e um P2. É isso que ele entrega para você e é com isso que você tem que fazer milagre. Então, para onde você for, você vai ter que carregar um hub USB-C com você, para você fazer o que você quiser. Se você não tiver, danou-se. Porque uma porta é para carregar, outra porta, se você conectar um periférico ou se você conectar um USB-C para HDMI, você já perdeu todas as suas entradas e é isso. Então você necessariamente precisa de um hub USB, né? Eu mesmo tenho um hub USB para viagem e um hub USB-C na mesa, da bancada. Então, o da bancada são 13 conexões, já fiz review aqui para vocês, que tem USB, USB-C, 3.0, 2.0, HDMI, DisplayPort, sei lá, tem de tudo que você precisa. E Power Delivery também. Mas para viagem, eu tenho um que só tem 2 portas USB-C, não. Tem 2 portas USB, uma porta HDMI e um P2, e alguma coisa assim. E Power Delivery. Então, você precisa necessariamente de hubs para usar. Enquanto com um notebook gamer ou qualquer outro notebook com Windows, você tem conexões à vontade. Você pode usar da forma que você quiser, você não precisa necessariamente de um hub. Se você tiver, você consegue usar também, mas é opcional. Enquanto aqui é obrigatório. Falando necessariamente agora sobre a arquitetura ARM do M1 contra a arquitetura x86 do Windows, né? Eu curso engenharia e tem muitos softwares que eu utilizo que eu preciso usar e basicamente eu não estou conseguindo usar porque não tem disponível para Mac. É somente o Windows. Então, um notebook gamer você consegue usar para área de arquitetura, engenharia, que são áreas que você precisa mexer com render, com coisas pesadas, né? Enquanto aqui não é possível. Isso aqui é muito mais para artística, né? Você consegue usar Illustrator, Photoshop, tudo que é edição de vídeo, de imagens, enfim, com uma certa facilidade em comparação ao Windows. Só que quando a gente vai para a área mais específica de engenharia, arquitetura, esquece. Não tem como, não tem softwares para ele. E quando tem, não são compatíveis com o M1 ainda. Por exemplo, outra coisa ainda que não necessariamente da área de engenharia, mas, por exemplo, o HD60S, que é uma placa de captura da Elgato, não é compatível com esse. Simplesmente é compatível com a arquitetura Windows e é isso. Ele não oferece suporte e não funciona. Mesmo com o Rosetta 2, que você faz tudo que faz, ele não funciona. Simplesmente a Elgato disse que não vai funcionar e não funcionou. Peraí que um milagre aconteceu. Eu tava tirando uma foto para vocês da tela mostrando que não é compatível no site da Elgato, só que eu vi que eles estão oferecendo um programa de atualização gratuito para quem tem o HD60S e o HD60S Plus, só que você tem que ter comprado com revendedor autorizado, enfim. Eu fiz um vídeo disso e em breve eu mostro para vocês com novidades.
Então, fica ligado. Então, por a gente estar utilizando uma arquitetura nova, que é o ARM, nesse MacBook, tem muita coisa ainda que não está compatível, que não está disponível. O aplicativo do Itaú, por exemplo, se tornou compatível há pouco tempo. Então, é muito limitante esse carinha aqui para minha área. É claro que eu uso para muitas coisas, então para muitos fins ele funciona, mas para outros não. E é por isso que eu tenho que montar um PC para dar um outro lado, para eu conseguir me sentir completo, por exemplo. Então, tem que ver se é o que você quer, se supre o que você precisa, porque não é um investimento barato. Esse aqui é um investimento muito caro, então você tem que pensar muito bem se vale a pena. E jogos, é claro, também. Você consegue rodar alguns jogos. Eu tenho uma parte aqui só sobre jogos no MacBook M1, tem no meu canal de jogos testes disso, de desempenho e tal. Rodam Rise of Tomb Raider, Tomb Raider 2013, muitos jogos rodam. Só que não são todos os jogos. O que eu queria muito é jogar Overwatch, por exemplo. Não tem, tem só Hearthstone. Funciona bem, claro, mas Grand Chase, por exemplo, que rodou, que voltou, não funciona. E aí? Eu fico sem jogar? Entendeu? Mas a gente sabe que o foco do Mac nunca foi jogos. Inclusive o Felipe Neto, vocês devem saber, comprou um PC de, sei lá, 200 mil reais, que é um Mac Pro, se não me engano o nome do MacBook, do Mac de mesa para uso profissional, para jogar Minecraft e o jogo simplesmente não funcionava como deveria. Então, você tem que ver se é o que você precisa, porque não é questão de dinheiro, é questão de necessidade. Pode ser que você tenha dinheiro infinito, só que se você não dá o uso certo pro equipamento, é inútil. Mas esse carinha aqui, ele aguenta muita coisa, só que para as coisas que foram feitas para ele, coisas que necessariamente o uso dele faz sentido, né? Não para qualquer coisa, por exemplo, jogar ou engenharia, por exemplo. E um dos pontos que eu fiquei mais triste nesse carinha aqui foi a falta de compatibilidade e integração com dispositivos. E o meu primeiro ponto foi simplesmente o fato de eu conectar o meu Note 10, que é o que está gravando aqui, nele, e simplesmente não ter nenhuma resposta. Porque não tem compatibilidade. Não tem uma função nativa que permita você transferir arquivos do seu celular para o PC. Olha que absurdo. Enquanto no Windows você consegue fazer isso com iPhone, com Android, tranquilamente. Você precisa baixar uma funcionalidade, um app de terceiros, que se não me engano é da própria Google, que você baixa e aí você consegue sim fazer a transferência de arquivos. Só que é muito frustrante você não ter essa função nativa, sabe? Aí eu entendo que isso aí que você tenha todo o ecossistema Apple para você se sentir completo, enfim, eu entendo, tá? Então eu entendo, eu estou errado, eu sei, nesse sentido. Mas, por exemplo, eu tenho periféricos, eu tenho isso aqui, eu tenho o HyperX Cloud Flight, por exemplo, Cloud Flight, eu tenho a minha Logitech, eu tenho esse microfone que é o Podcast S, eu tenho vários dispositivos e simplesmente... Ah, eu tenho esse mouse também, que é o da Redragon, e não existe softwares para macOS. Então, eu senti muita falta de alguns softwares para customização dos meus periféricos, enfim, que simplesmente não rodam nele. Alguns têm para Mac, mas não tem para Mac M1, arquitetura ARM. São incompatíveis. Assim como a placa de captura. E, enfim, tem muitos recursos que faltam que para mim é extremamente necessário que no Windows supre supimpamente bem, né? E o último ponto que eu quero levantar para vocês hoje é a customização de hardware. Simplesmente não há customização de hardware. Eu comprei esse aqui que é o mais simples, de 8 gigas com 256 gigas de armazenamento, e é isso que eu tenho. Eu fiz a loucura de montar esse SSD externo super compacto, inclusive eu já fiz review dele aqui no canal também. E eu fiz um SSD externo, que eu coloquei vários apps de vários aplicativos do Mac, né, que a gente não chama de software, chama apps, né? Enfim. Aqui tem vários apps do Mac que eu simplesmente conecto, abro a aplicação e roda tranquilamente. Tem alguns jogos, eu coloco arquivos aqui de edição de vídeo para não gastar muito a memória, porque é uma RAM ou porque é um SSD soldado e simplesmente quando acabar a vida útil dele, eu vou ter que basicamente trocar a placa inteira, né? Não há customização, eu não consigo abrir ele aqui e trocar o pente de 8 para 16, inclusive a limitação dele de RAM são 16 GB, então é muito limitado. A nova versão já tem até acho que 64 GB.
se não me engano. Mas aqui são até 16. E não tenho o que fazer. Eu não consigo expandir o SSD, não consigo expandir a memória RAM, enquanto no Dell G3, por exemplo, eu conseguia colocar dois SSDs. Um SSD 2.5 polegadas e um SSD M2. E eu consigo expandir para quase 2 TB no total de armazenamento. Por que não dá para fazer isso aqui, sabe? Nem no Pro dá para você fazer isso. E é uma coisa que eu realmente sinto falta, de customizar as coisas da forma como eu quiser. Nem que a Apple vendesse memória RAM específica proprietária ou SSD proprietário para manter dentro do mundo Apple, mas ainda assim eu sinto falta dessa customização de hardware. E você, o que você acha que falta no Mac em relação ao Windows? Onde que o Windows brilha em relação ao Mac? Me conta a sua opinião, eu quero muito saber.